Olá, todos nós sabemos que o Brasil vive uma grande crise com a corrupção instalada, mas a sociedade tem reagido contra isso. Um bom exemplo é a campanha desenvolvida pelas lojas maçônicas do Brasil. E para falar sobre isso, eu convidei o professor Maurício Ferreira. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia, eu agradeço o convite, que é realmente um momento que todos nós brasileiros, cientes das nossas obrigações enquanto pagadores de impostos, que nós tenhamos a clareza do que está acontecendo para nos envolvermos efetivamente nesse processo de limpeza. Professor, o nome da campanha é Corrupção Nunca Mais e foi desencadeada pela loja maçônica de Belo Horizonte. Isso. Qual que é o objetivo? Vocês pretendem banir com a corrupção no Brasil? Seria bom se assim fosse, não é? Mas veja bem, esse projeto Corrupção Nunca Mais, que é um projeto de lei, nós vamos enviar isso, a intenção é fazer chegar no Congresso Nacional, ele teve iniciativa em uma loja maçônica chamada Regeneração Barbacenense. E esse projeto foi encampado pela grande loja maçônica de Minas Gerais. E daí teve um alcance nacional através de outras grandes lojas de todos os estados. Então, praticamente hoje, esse projeto está abraçado e em execução em todos os estados brasileiros. E Uberaba, como é uma cidade cosmopolita, eu diria até na nossa região, nós não podemos ficar fora desse processo e é até por isso que nós aceitamos o seu gentil convite para virmos falar sobre isso aqui e alertar a população que nós estamos já nas ruas pedindo apoio. Como o professor Maurício falou, é um projeto de iniciativa popular que será encaminhado para o Congresso e para isso, pela normatização, é preciso ter um número X de assinatura, né? Nesse caso aqui, que é federal, é em torno de 1.500.000 assinaturas? Isso. A nossa pretensão é exatamente cumprir as exigências da lei e nós precisamos coletar 1,5 milhão de assinaturas. Só que essa coleta não é simplesmente 1,5 milhão de assinaturas, tem que obedecer certos critérios populacionais e eleitorais. Como são esses critérios? Seria 0,3% do número de eleitores de cada estado, ou de pelo menos 5 estados, melhor dizendo. 5 estados, 0,3% do eleitorado. Então isso significaria que nós temos que atuar firmemente, com muita energia, em todos os estados brasileiros, para que nós consigamos atingir essa meta num momento dentro de um estado ou de 5 estados e futuramente em todo o país. E quando que começou a campanha, lá em Barbacena? Em Barbacena ela começou já há mais de um ano e foi deflagrada em nível nacional aproximadamente há 6 meses, com uma conferência maçônica que houve em Belo Horizonte. O nosso grão-mestre, ele teve a coragem de colocar isso sob observação e sob análise de todos os grãos-mestres das grandes lojas maçônicas de todo o Brasil. E dessa forma, todos eles aceitaram o desafio, por isso que o projeto foi levado e está sendo executado em nível nacional. E em Uberaba, quantas lojas maçônicas existem? Todas abraçaram a causa? Isso. Uberaba nós temos hoje 14 lojas maçônicas regularmente constituídas e todas elas estão de alguma forma envolvidas. Umas mais diretamente, outras dando sua colaboração sem um envolvimento mais direto. Mas nós temos uma entidade que é chamada União de Lojas Maçônicas de Uberaba e Região, que também, como uma entidade com CNPJ, é juridicamente constituída, ela também abraçou essa causa para desenvolver em Uberaba. Então nós estamos assim muito tranquilos com relação ao desenvolvimento do projeto, porque as lojas maçônicas, constituídas por homens sérios, eu tenho certeza que saberão cumprir o seu papel. Como que está a metodologia, professor Maurício, para arrecadar aí, para aumentar esse número de assinatura em Uberaba? Nas últimas reuniões que nós fizemos, o passo finalmente atingido foi: nós vamos dividir a cidade por pontos de maior fluxo de pessoas e esses pontos selecionados receberão uma equipe de maçons ou da família maçônica, que pode ser as nossas esposas, os nossos filhos, que nos ajudarão nessa coleta. Então são pontos de grande fluxo de pessoas e a importância do programa para nós chegarmos ao cidadão, à cidadã de Uberaba, é que você que está em casa nos assistindo,
nos ajude fazendo a sua participação e dessa forma contribuindo com a sua assinatura para nós engrossarmos a fileira aqui que vai chegar até Brasília. Então a sua participação é importante e nós já estaremos em contato com toda a cidade. Professor Maurício, o que é preciso para assinar? É preciso apresentar algum documento? Como é que é feito esse controle para também não ter assinatura em duplicidade? É muito importante essa sua observação, porque para que a pessoa participe com a sua assinatura, ela deve portar o título eleitoral, onde nós vamos retirar o número, a seção que ela vota e a zona eleitoral a que ela pertence. Então nós vamos preencher a folha de assinaturas com esses dados, a pessoa assina e nós vamos encaminhar à Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. É importante também ressaltar que caso o eleitor não tenha em mãos o título de eleitor, ele poderá assinar oferecendo o nome da mãe, da sua mãe, porque através do site do Tribunal Superior Eleitoral nós conseguimos obter os números do seu título de eleitor. Os senhores têm conversado com todas as lojas maçônicas do Brasil que aderiram à campanha? Sim, essa conversa ela a cada vez mais se aprofunda. Tivemos agora no mês de julho uma conferência maçônica em São Paulo. São Paulo emitiu para todo o Brasil a Carta de São Paulo. Maçons de todo o Brasil presentes nesse fórum maçônico em São Paulo assinaram esse documento, como eu disse, chamado Carta de São Paulo. E o que tinha na Carta de São Paulo? A Carta de São Paulo reforça aquilo que já foi decidido em Belo Horizonte através da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais e por todas as grandes lojas do Brasil. Então, o Fórum de São Paulo, essa palavra Fórum de São Paulo a gente não pode confundir com o outro Fórum de São Paulo, né? Mas, enfim, esse encontro maçônico, esse seminário maçônico que houve em São Paulo, acabou por deflagrar a Carta de São Paulo, né? Que corrobora o que já foi decidido em Belo Horizonte, reforça o que já foi feito. Senhores têm já uma estimativa de quantas assinaturas já foram coletadas no Brasil? No Brasil, a nossa estimativa é que já tenham sido coletadas mais de 250 mil assinaturas. A nossa meta, como já foi dito, é atingir 1,5 milhão de assinaturas dentro de critérios populacionais e eleitorais. Então eu espero que nós aqui de Uberaba contribuamos, né, com um número aí relativamente bom de assinaturas para esse bolo que está sendo construído. Tem um prazo, vocês fixaram uma data para encerrar ou não? Só quando atingir o número exato? Não, o prazo ele é determinado, nós temos até final de outubro para fazer chegar a Belo Horizonte, a Grande Loja, todas as folhas que nós conseguimos preencher. Então o nosso prazo ele não está tão apertado, né? Mas nós temos aí parte de julho, agosto e setembro para nós fazermos esse trabalho com o apoio de todas as pessoas de Uberaba. Professor Maurício, as lojas maçônicas, a maçonaria, né, de um modo geral, historicamente, é muito participativa na sociedade. Agora, essa participação da corrupção nunca mais, é uma participação política ou de cidadania? Nós defendemos que somos seres políticos. O ser humano vive em sociedade, ele é um agente político, não há como negar isso. Nós não defendemos partidarismos. A gente não entra em discussão partidária, mas nós entramos na discussão política, porque é fundamental que todo cidadão se perceba como um agente político, não é? Porque nós podemos até não ser filiados a partido nenhum, e se formos também não vamos discutir a questão de preferências de bandeiras partidárias. Nós temos que discutir a participação cívica, cidadã, de todo cidadão brasileiro, cidadã brasileira, porque nós somos participantes do processo político. E por mais que neguemos, eu não sou político, não gosto de política, já dizia Brecht, né? Se você não gosta de política, será governado por alguém que gosta. Então é fundamental que nós aprendamos a gostar da política e passemos a interferir no processo. Porque se nós estamos lutando contra a corrupção, é porque a sociedade abriu mão do processo político. Então a sociedade tem que voltar a ter controle sobre o processo político. Só dessa forma é que a gente consegue colocar novos rumos.
O senhor citou aí muito bem a corrupção. Às vezes a gente precisa também conceituar, né? Definir o que é corrupção. Existe uma corrupção ativa, existe uma corrupção passiva, enfim, existem várias definições. Mas o senhor, enquanto professor, como o senhor define a corrupção? A minha mãe dizia, desde que eu era pequeno, hoje ela não diz mais porque ela já partiu, mas a minha mãe sempre dizia que nós temos que ter vergonha na cara. Desde muito pequeno eu aprendi a ouvir isso da minha mãe. E acho que todos nós ouvimos isso num momento ou no outro. Menino, tenha vergonha na cara. E parece que algumas pessoas, num determinado momento da vida, perdem a vergonha na cara e começam a se apropriar de coisas, né, que não lhe pertencem. Eu entendo que corrupção é todo ato que nós fazemos conscientemente, para levar vantagem sobre o outro. Então não existe só a corrupção política. É importante que todos nós, cidadãos, pessoas inteligentes, que temos noção de certo e errado, percebamos que uma corrupção que todos nós assistimos através da mídia e nos chega de forma assim bastante intensa é a corrupção política. Mas todos nós somos sujeitos da corrupção. E nós temos que combater a corrupção em todos nós, em nós mesmos. Eu tenho que combater o princípio da corrupção em mim. Porque no momento que eu furo a fila de um banco, no momento que eu consigo agilizar um processo, furando a fila porque eu tenho um amigo dentro da repartição, no momento em que eu estaciono meu carro numa vaga de deficiente físico, isso são atos de corrupção, mas são corrupções já incorporadas pela prática do dia a dia da sociedade. E nós temos que olhar para essas corrupções pequenas que nós cometemos para poder corrigir as grandes corrupções. E eu acredito, sinceramente, que uma sociedade mais bem educada, mais bem preparada para combater pequenos atos de corrupção, terá mais grandeza para poder combater as grandes corrupções, que são realmente muito mais flagrantes na nossa vida. Essas grandes corrupções aí, professor Maurício, que a gente vê, que como você falou, a mídia acentua bastante. O senhor acha que é a maior que o Brasil está vivendo em termos de autoridades políticas, né, em todas as esferas, e também de grandes empresários? Deve ser a maior, como alguém está falando, ou a que mais está visível? Então, eu acho que nós temos que dar graças a Deus à liberdade de imprensa, né? Hoje, você como jornalista sabe disso mais do que eu. Não fosse a liberdade de imprensa que nós experimentamos, não saberíamos um terço do que está acontecendo. Então, ainda bem que nós temos um judiciário, se não todo, boa parte dele agindo com independência, né? E a mídia brasileira, boa parte dela agindo com independência. Porque a única forma de nós tomarmos conhecimento desses fatos todos que nos assustam, né, e nos causam um certo constrangimento até de dizer que sou brasileiro, não é? É uma vergonha nacional, é graças a essa liberdade que a mídia exerce com muita propriedade. Então eu entendo que temos acesso hoje a essas informações fabulosas, enormes de corrupção, graças à mídia, como eu disse, mas eu não acho que tenha sido a maior de todas não, porque tem muitas outras corrupções que nós não ficamos sabendo. Tem muitas grandes fortunas criadas no Brasil através de corrupções que nós não sabemos a origem. Essas, como eu disse, repito, felizmente nós estamos sabendo e a sociedade saberá cobrar como está cobrando dentro da forma da lei. É importante que todos nós cidadãos cumpramos a lei, até para exigir os nossos direitos. Como a sociedade, mesmo as pessoas estão reagindo, né, nas ruas. A gente tem acompanhado nas ruas, nas redes sociais, enfim, cada um com a sua ferramenta mais adequada. Então eu penso que não será difícil conseguir esse 1,5 milhão de assinatura, mas para isso é preciso ter uma logística muito forte, né, uma metodologia, um marketing, uma divulgação. Isso tem sido feito em todos os estados? Existe um padrão? Isso. Em Uberaba, nós estamos exatamente agora fazendo isso. Um marketing, uma mídia, para nós chegarmos nas pessoas, não é? E eu te agradeço mais uma vez. Agora, no Brasil todo, essa logística está sendo desenvolvida segundo as suas realidades, não é? Os seus acessos. Então, não dá para determinar uma metodologia única para o país todo. Em Uberaba, nós estabelecemos que viríamos à mídia, tão logo fôssemos convidados, não é? Para desenvolver isso junto à população. E, feita essa divulgação,
nós pediremos aos vereadores também, iremos à Câmara Municipal informá-los da nossa intenção, que é importante, eles são representantes legítimos da sociedade, então eles devem ter ciência do que estamos fazendo, até para nos ajudar na divulgação, não é? E Uberaba participará disso com a ajuda de vocês de uma forma, eu tenho certeza, brilhante. Professor Maurício, tem inclusive uma minuta, né, já pronta do projeto de lei de iniciativa popular Corrupção Nunca Mais, que tipifica os crimes de lesa pátria. E essa minuta aqui, ela já está registrada em cartório, né? É o que será encaminhado. Exatamente. No momento em que se pensou construir um documento para se fazer chegar ao Congresso Nacional, e a grande loja maçônica de Minas Gerais abraçou a causa, imediatamente foi constituído um grupo de especialistas do direito, pessoas com boa formação em direito público, no sentido de que elaborassem um documento baseado na compilação, no formato ideal de uma lei. E esse documento foi devidamente registrado em cartório para que não sofra alterações, ou seja, se as pessoas consultarem o nosso site, né, que nós vamos expor aqui para que eles tenham conhecimento, as pessoas acessando o site terão acesso pleno ao que está escrito nesse documento. E esse documento não será mexido, não é, para que chegue na íntegra ao Congresso Nacional, tal qual foi idealizado. Então está registrado em cartório exatamente para evitar que o formato seja alterado. Ele, inclusive, tem 43 artigos, né? Que fala de todas as posições gerais, dos objetivos e das penalidades também, né? Isso. Porque é muito bom lembrar que corrupção é crime, né, professor? E uma das coisas que vocês falam aqui, que traz muito claro nesse projeto, é transformá-lo em crime hediondo também. Isso. Nós temos visto também as dificuldades da aplicação das leis. No Brasil, é fundamental isso, eu não sou especialista, né? Até peço desculpa se eu falar aqui alguma coisa que não devo, mas nós precisamos de uma reforma no judiciário brasileiro, nas leis brasileiras. Temos leis boas, né, mas estão já um tanto quanto ultrapassadas. A aplicação delas está um pouco emperrada. Então nós precisaríamos de uma reforma no judiciário, na questão de aplicação de leis, criação de leis, e ao mesmo tempo, nessa reforma, colocarmos o que seja o crime hediondo de corrupção. Porque nós temos crime hediondo, por exemplo, para estupro. O estuprador, ele é enquadrado em crime hediondo, ele vai preso, não tem direito à fiança. Nós temos o crime de corrupção, onde bilhões de reais são desviados e a pessoa responde por anos e anos apelando e fazendo recursos e mais recursos, né? E depois fazendo delações premiadas, envolvendo, além dele, mais 300 pessoas, ou seja, são processos que eu diria intermináveis. Não é? Então nós precisamos de agilizar através de leis mais adequadas à nossa realidade, ao nosso momento. Então, tornar o crime de corrupção como um crime hediondo, no nosso entendimento, é fundamental para que o indivíduo pego numa situação de corrupção, ele seja imediatamente enquadrado, preso, não é, para responder a um processo de forma prisional, onde ele não possa ficar de fora manipulando provas, não é, conversando livremente com pessoas no sentido de mudar depoimentos. Professor, nós temos uma proposta aqui que é de cidadania, mas é de educação também. Então, essas terminologias, até vou pedir para o senhor explicar um pouco mais o que é o crime de lesa pátria. O crime de lesa pátria, segundo a própria definição da lei, é sempre que um ato praticado por um agente público, ou seja, o agente público é aquele que tem a outorga do Estado para representá-lo, Que foi eleito. Tendo sido eleito ou nomeado, não importa, não é só pela eleição que o sujeito se torna um agente público, um concursado é agente público, um nomeado para exercer um cargo, uma função, é agente público. Então ele fala em nome do Estado, de alguma maneira ele representa o Estado. Então, no exercício dessas funções todas, no momento em que ele elabora dentro das suas funções situações para se dar bem, desviando recursos do município, do Estado ou da União,
ele está infringindo dentro da legislação e sendo enquadrado num crime de lesa pátria. E é exatamente esse crime de lesa pátria que tem que ser apresentado à sociedade, né? E é através desse projeto de lei que nós gostaríamos de ver presos todos aqueles praticantes dos crimes chamados de lesa pátria. Bom, eu chamo a atenção para este assunto porque é muito importante ficar claro que o funcionário, que o servidor, né, não só o político, mas que ele também é enquadrado nesta lei, nesse crime de corrupção. Sem dúvida. Né? Professor, é verdade que a corrupção é mais presente nos países de terceiro mundo e nos países não democráticos? Me parece que ela tem mais facilidade de trânsito, né? A corrupção transita mais facilmente nos países onde a sociedade é menos informada, tem uma educação mais frágil. Porque nos países onde a educação é forte, ela é mais presente na formação e na vida das pessoas, eu entendo que a própria sociedade não deixa a corrupção se alastrar. Nós temos exemplos recentes de países europeus, países da Ásia, não é? Onde políticos ou agentes públicos que cometeram atos de corrupção são duramente penalizados e cumprem suas penas, né? Tivemos caso até de político que se suicidou no momento em que foi pego. Tamanha a vergonha que ele causou aos seus familiares e aquelas pessoas que conviviam com ele. Então nós temos que entender que a corrupção ela é diretamente proporcional à ignorância de uma população. Quando eu digo que o Brasil ainda migra ou ainda graça o processo de ignorância, não estou dizendo que somos um povo ignorante, absolutamente. Eu estou dizendo que nós carecemos de um processo educacional mais efetivo, mais ativo, com professores melhor qualificados, melhor remunerados, onde toda a sociedade possa ter acesso a uma educação de qualidade, inclusive com discussões afetas a aspectos políticos, que ainda nós estamos distantes disso. Então, o senhor me encaminha mesmo a te perguntar essa questão da educação. O senhor acha que desde que a criança entra para o mundo escolar, né, para ser alfabetizado, esse assunto já deveria ser tema na grade? Não só tema na grade, como esse assunto deveria ser tema dentro da casa da criança. Os pais, começando na família, famílias bem estruturadas ou famílias com uma condição razoável, minimamente razoável, de conversar com seus filhos. Os exemplos dos pais são fundamentais para que os filhos, numa fase ainda de formação, percebam os valores sociais, o que é certo e o que é errado. Eu entendo que é dentro de casa que se aprende a valorizar o certo e o errado, porque no universo escolar a coisa complica, porque a criança vai conviver com mais 30, 40, 50 crianças e cada uma trazendo para a mesma sala suas realidades. Então fica um choque de realidades. E se nós conseguíssemos fazer com que as famílias assumissem definitivamente o seu papel de educadora e não transferisse isso para a escola. Mas é um trabalho compartilhado, porque nós temos até um slogan aí, né? Brasil, Pátria Educadora. E isso envolve a escola também, né? O professor tem que estar muito disponível. Isso, o professor tem que estar disponível e preparado para isso, né? Inclusive com dedicação exclusiva a um emprego só, né? Nós temos professores que são penalizados, terem que trabalhar em 3, 4 lugares diferentes, para poder dar conta de fazer um salário digno para ele sustentar a casa dele, não é? Eu sou professor, né, e eu às vezes me pergunto assim, eu estou cuidando dos filhos dos outros, quem cuida dos meus? Não é? E talvez todos os professores de todos os níveis educacionais tenham essa agonia, né? Eu cuido dos outros, quem cuida dos meus? Entende? Então eu entendo que o professor tem que ser mais valorizado, a discussão está colocada, mas isso tem que ser transformado em realidade. O professor tem que ser efetivamente valorizado, ter melhores condições de trabalho, para que ele também possa cuidar dos seus próprios filhos, não é? Aí ele dá exemplo em casa e dá exemplo fora de casa, né? Então eu acho assim, que a educação é fundamental em todos os níveis, mas ela começa em casa. A parceria entre família e escola, como você bem colocou, ela tem que existir, mas não pode substituir o outro. Cada um dentro do seu papel e a interface num equilíbrio perfeito.
entre família fazendo a sua obrigação e a escola a sua obrigação. Aí eu tenho esse equilíbrio e posso dar uma chance melhor aos nossos filhos, às nossas crianças. Professor Maurício, o rombo, em termos de escândalo no cenário político, ele é muito grande, ele é imenso. E isso retira muita verba da educação, da saúde e de outros setores também. O senhor acha que é uma questão mesmo de comportamento ou é uma confiança excessiva que pode ser corrupto e não vai ser pego? Tem uma impunidade muito grande ou é um transtorno da pessoa? Nós temos muitos aspectos envolvidos nessa questão. Não se resolve corrupção combatendo um ponto definido. Na verdade, o leque de frentes de batalha é um leque muito grande. Então, todas essas frentes devem sofrer algum tipo de ação social, inteligente, bem colocada, simultaneamente. Eu não consigo corrigir a corrupção apenas e tão somente com uma reforma política. Eu preciso combater a corrupção a partir da minha casa. Então, essa reforma política que sonhamos no Brasil e está sendo levada a banho-maria, ou seja, para não acontecer, a reforma política eu entendo que é fundamental, mas não é um processo isolado. Tem que vir acompanhada de outras reformas, inclusive moral. Nós precisamos ter uma sociedade melhor, porque o político é fruto da sociedade. A sociedade elege o seu político. Se o político é corrupto, ele já era antes de ser eleito. Então, na verdade, nós transformamos o corrupto no sujeito que vai me governar. Eu preciso de uma sociedade educada, bem preparada, partidos políticos bem formados, bem compostos, para que apresentem pessoas bem honestas, pessoas efetivamente honestas para serem candidatas. Porque às vezes o cidadão fala assim, eu quero votar bem, mas o candidato que o partido me apresenta é esse. Então, veja bem, a corrupção, para ser combatida, como eu estou tentando aqui deixar claro, ela tem uma linha muito grande de ataques que nós temos que fazer. O partido político, os partidos políticos, são, talvez, o maior ponto que nós temos que bater. Porque o partido político hoje, ele tem dono. E as coisas acontecem lá dentro segundo meia dúzia que manda lá dentro. Não é democrático. Não é democrático. Aliás, a democracia no Brasil é discutível. A democracia é discutível. Porque nós somos chamados para votar. Chamados não, nós somos convocados. Somos obrigados a votar. Mas na hora que eu quero tirar de lá o sujeito que eu coloquei, eu não consigo. Eu tenho que esperar 4 anos para a próxima eleição. O processo eleitoral no Brasil é uma grande farsa, na minha opinião. Isso não é opinião da maçonaria, não é opinião geral, é a minha opinião. O processo político, o processo eleitoral no Brasil é uma farsa. Porque nós elegemos pessoas que depois nos roubam e nós não podemos tirá-las, porque são protegidas pela lei. A lei me obriga a votar, mas essa mesma lei não me assegura o direito de tirar imediatamente de lá o sujeito que eu coloquei. Mas, professor, veja bem, e às vezes na outra eleição ele retorna. O que está tendo? É uma crise de credibilidade, uma crise moral ou uma crise ética, tanto do político quanto do eleitor? A obrigação do voto talvez seja algo a ser revisto. A obrigação do voto. Porque no momento que eu sou obrigado a votar, mas não quero votar, eu vou lá e voto de qualquer jeito. Inclusive negociando o voto. Muitas pessoas são eleitas no Brasil porque negociaram o voto. Entende? Eu estou falando isso, eu insisto em meu nome, eu não estou representando ninguém para dizer. Tá? Então, se muitos políticos são eleitos porque têm poder aquisitivo ou têm por trás de si uma máquina financeira, porque essa máquina tem interesse que ele seja eleito, naturalmente ele vai chegar comprometido com a máquina que o elegeu e não com a sociedade que espera dele efetivamente alguma ação que venha de encontro às suas necessidades. Eu diria que essa é uma causa importante da morosidade dos processos de reforma no país. Professor Maurício, vamos lembrar aqui então, falando dessas dificuldades aí, os escândalos, alguns escândalos, grandes escândalos que nós tivemos em termos de casos de corrupção no Brasil. Nós tivemos, por exemplo, o Mensalão, que teve um rombo de 55 milhões.
Assim, rapidamente, pensa para nós o que foi o mensalão. O mensalão foi a ponta do iceberg de algo que sempre ocorreu no Brasil, que é o chamado Caixa 2 de campanha eleitoral. Isso é público e notório, não é? Quando nós entramos com o projeto de lei, a gente também pensou sobre isso, o crime de lesa pátria, porque todo dinheiro investido numa campanha política é dinheiro que espera retorno quadriplicado. Qualquer empresa ou cidadão, pessoa física ou jurídica que coloca dinheiro num candidato é porque espera que esse candidato, uma vez eleito, faça retornar à fonte aquele mesmo dinheiro mais 4 vezes quadriplicado, não é? Então nós temos que entender que o mensalão foi uma ponta que apareceu de um processo de 500 anos no Brasil, onde para se exercer o poder tem que ter dinheiro circulando. Os políticos envolvidos no mensalão, inclusive político de Uberaba, réu confesso, em rede nacional, foi candidato a prefeito de Uberaba usando o recurso de Caixa 2. E muitos candidatos a vereador, sem saber, foram favorecidos pelo Caixa 2 do mensalão. Eu estou falando de Uberaba como exemplo, mas isso em todo o Brasil. Não é? Um candidato a vereador em Uberaba ou em qualquer cidade que foi financiado por um candidato a prefeito que tinha envolvimento com o Caixa 2 do mensalão, foi favorecido sem saber. O santinho que ele usou para distribuir na cidade é um santinho que foi pago com Caixa 2. De uma maneira indireta, então, observa bem que quando nós falamos em mensalão, nós estamos falando praticamente de todos os processos eleitorais no país. Não é só daqueles que foram diretamente envolvidos em Brasília. Nós tivemos também o escândalo da Operação Sanguessuga, 140 milhões que foi o rombo nessa operação. As ambulâncias, né? As ambulâncias, né? O que existe no Brasil hoje? Daqui a pouco a gente fala do Petrolão, falamos do mensalão, sanguessuga. Na verdade é tudo a mesma coisa. Para se governar no Brasil, você tem que ter base para governo. Essa base para governo tem preço. Então o Congresso Nacional, eu diria, não a maioria, mas uma boa parte dos deputados e senadores que lá estão, eles negociam seus apoios. Né? E, infelizmente, negociam seus apoios. E para que um governo consiga governar, para que o executivo consiga governar, fazer com que suas leis sejam aprovadas, ele se vê refém de um processo altamente corrupto, que é, eu te dou e você me devolve. É assim que se consegue governar. Isso não é de agora, não é este governo que está aí. Aliás, vou voltar agora para a discussão do projeto, nós não discutimos nomes, nós não discutimos este ou aquele partido político, esta ou aquela pessoa. O que nós estamos discutindo aqui é vergonha na cara, em saber conduzir aquilo que o povo brasileiro merece. Nós pagamos a maior taxa de imposto do mundo, e não temos de volta aquilo que nos é de direito. Boa saúde, boa educação, financiamento de estradas, de casas, de escolas, nós não temos. Os hospitais estão entregues, não é? Então nós pagamos altas taxas de impostos, o dinheiro é levado pelo ralo da corrupção e nós continuamos nas filas para sermos atendidos, não é? Então vamos enumerando mensalão, falamos agora do sanguessuga e vem aí o Petrolão. E vamos falar também aqui dos anões do orçamento, né, já um pouco atrás, mas que foi em torno de 800 milhões o rombo. Os anões do orçamento, nós tivemos lá o João Alves, o deputado federal, que ganhou na loteria 200 e tantas vezes, né? Esse processo de ganhar na loteria várias vezes, isso é a coisa mais fácil de se fazer no Brasil, né? Você vai numa lotérica e compra da lotérica os bilhetes premiados. Você compra os bilhetes premiados e depois você tem como justificar de onde veio o dinheiro, ou seja, você esquenta o dinheiro. Isso é mais do que sabido dentro do meio policial, no meio jurídico, isso é sabido. Então nós tivemos essa desfaçatez de um deputado federal dizer que ganhou, que Deus o abençoou, que ele ganhou na loteria 200 e tantas vezes. Quer dizer, além de nos roubar, riem na nossa cara. Agora, a efervescência do momento, né, já é um tempinho, é a questão mesmo da Petrobras, ou Lava Jato, né, ou Petrolão, que, pelo que a gente tem informação, já foram em torno de 60 bilhões o rombo
desse escândalo aí. Aí eu gostaria que o senhor comentasse um pouco também sobre isso. O Petrolão, mais um escândalo, né? De novo, graças a Deus, a mídia age com liberdade, ela briga pela sua liberdade, ela não se curva perante os desmandos, né? E é isso realmente, cidadão e cidadã, que nós temos que vigiar. A mídia brasileira não tem se curvado frente aos desmandos exercidos por políticos de plantão, né? Então, vamos em frente que a mídia está do nosso lado, da população brasileira. O Petrolão foi um escândalo descoberto ao acaso. Se você ler um pouquinho sobre a Operação Lava Jato, você vai ver que a Polícia Federal estava de olho num lava-jato mesmo. Era um lugar onde se lavava carros. E esse lugar que se lavava carros, o tal do lava-jato, lavava dinheiro, que era do operador, o Youssef, que era um doleiro, né? O Youssef é que foi pego pela Polícia Federal. Só que na hora dele fazer os seus depoimentos, ele acabou sendo sugerido a ele que ele fizesse algumas delações, indicasse nomes. E aí a coisa ganhou proporções inimagináveis, né? Nós temos hoje um quadro de pessoas envolvidas por citações, estão sendo processadas devidamente, que é um quadro realmente muito grande. E o Petrolão, ele não é deste governo, ele já vem de governos passados, porque os grandes operadores do Petrolão dentro da Petrobras são profissionais de carreira. Nós temos lá o Paulo Roberto Costa, que é profissional de 32 anos dentro da Petrobras. Quer dizer, não foi este governo que inventou a corrupção, não foi esse governo. Mas eu tenho certeza absoluta que a população brasileira votou neste governo, lá em 2001, 2002, para corrigir a corrupção do passado. E isso não foi feito. Então nós queremos agora, nós enquanto população brasileira, dar uma mexida nisso novamente. Nós não podemos aceitar porque o outro fazia, esse também pode fazer. Não, é para ninguém fazer. A ideia é que ninguém nos roube. Às vezes votamos para tentar minimizar ou acabar com uma corrupção. Se veio outra ou continuou o processo, nós temos que acabar com esse também, né? Sem citar nomes. Mas nós temos que acabar com o processo. O processo é danoso. E o Petrolão, graças a Deus, de novo, nós temos uma parte do judiciário agindo com liberdade, em que pese as pressões que está sofrendo, né? E essa parte do judiciário está indo a fundo nessas investigações. E muitos nomes estão sendo descobertos, inclusive de ex-presidente da República, que de novo está sendo citado como um corrupto, né, que está levando vantagem do dinheiro do povo brasileiro. Nós estamos terminando o programa, né? Eu entrevistei o professor Maurício Ferreira e falamos sobre a campanha das lojas maçônicas, denominada Corrupção Nunca Mais. Então, esta campanha ela já está nas ruas, coletando assinaturas em pontos estratégicos, não é isso, professor? Isso. Pode estar nos terminais de ônibus, como pode estar no centro da cidade, na Praça Rui Barbosa, como no Calçadão, onde tem um fluxo muito grande de pessoas circulando, nos bairros também, né, nas feiras, enfim. E conta com o apoio também dos poderes públicos, inclusive do Poder Legislativo, que também será visitado, os vereadores serão visitados pelo professor Maurício. Então, nós também, como exemplo de cidadania, nós convidamos todos vocês para assinarem essa lista, né, para dar um encaminhamento nesse projeto de iniciativa popular. Muito obrigada por sua presença aqui, professor Maurício. Eu que agradeço, Deus te abençoe a toda a equipe e que Uberaba seja realmente a cidade que nós sonhamos. Muito obrigado. Muito obrigada por sua companhia e até breve.